O direito à moradia é garantido pela Constituição. Segundo pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, o déficit habitacional brasileiro atinge quase 6 milhões de famílias, o que representa mais de 9% da população que não tem onde morar ou vivem em condições inadequadas. O quadro piora em função da falta de uma política eficiente para solucionar o problema das moradias em situação irregular, como favelas, invasões e imóveis em áreas de preservação ambiental. No Amazonas, o MPF lançou um manual para esclarecer dúvidas sobre a legalização de terras. No mês passado, uma recomendação do Ministério Público Federal no Amazonas ao Exército refletiu em grandes mudanças na vida dos moradores da comunidade São Francisco do Mainã, localizada à margem esquerda do rio Amazonas. Os ribeirinhos, que vivem dentro do Centro de Instrução de Guerra na Selva há mais de 40 anos, finalmente vão receber o direito real de uso das terras no próximo dia 20. Os documentos de posse vão ser expedidos pela Secretaria de Patrimônio da União. Na papelada, vai constar o caráter coletivo de uso das terras, a transmissão do direito de ocupação aos descendentes dos atuais moradores da comunidade São Francisco do Mainã, o livre exercício da pesca para subsistência, o uso dos igarapés sem necessidade prévia de autorização do Exército e a proibição dos treinamentos com munição real na área. Além disso, os moradores vão passar a ser incluídos em políticas públicas dos governos estadual e federal, como o projeto Luz para Todos. Sem energia a gente não tem nada. Nem para a gente dormir de noite a gente não tem condições de dormir de noite porque é muito quente. Muitas vezes nós compramos alimentos que não dá como conservar, a não ser no gelo, né? E nós não temos, como caixa de frango, tem estragados alimentos e outros alimentos que vêm para a escola, para as crianças também, não pode conservar porque a energia é muito pouca. Mas você sabe quais documentos são esses que comprovam o direito de uso real de um território? Um comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural seria suficiente? E quais órgãos concedem os títulos de domínio ou concessão? Para responder essas e outras perguntas sobre regularização de terras, o Ministério Público Federal no Amazonas organizou um evento que lançou um manual para orientar a população da região amazônica sobre regularização fundiária. O livro, com 140 páginas, é um passo a passo ilustrado sobre o tema, escrito de forma didática com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas de quem busca oficializar seu direito à terra. Sobre a questão de regularizar individual ou coletivo, né? Existem muitas dúvidas sobre essa situação e a gente faz uma discussão boa no manual sobre isso. A outra é quem pode regularizar minha terra? Aonde eu vou? Que porta que eu bato? Né? Outra também é sobre a questão de unidade de conservação ou projeto de assentamento. Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Não é? E esses são, e a partir daí, quais os passos, os procedimentos, né? Então, quais os seus direitos como posseiros, né? Kátia está entre os 6 autores da publicação Trilhas da Regularização Fundiária para Populações nas Florestas Amazônicas. O manual é resultado de uma pesquisa que contou com a participação de diversas entidades da sociedade civil, entre elas o Instituto Internacional de Educação do Brasil e o Centro de Pesquisa Florestal Internacional. A primeira publicação foi em 2009 no Pará. Depois o livro foi adaptado para o estado do Acre. Agora as informações chegam totalmente atualizadas para comunitários e profissionais que vivem e trabalham em comunidades rurais da Amazônia. Segundo o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, o manual vai ajudar a população local a entender melhor as regras para agilizar o processo que garante o direito às terras. Essas comunidades têm uma mobilização muito grande e precisam ter elementos para destravar as amarras do poder público, as amarras da burocracia que muitas vezes são colocadas por alguns órgãos que não dialogam entre si. O encontro contou com a participação de comunidades ribeirinhas da região. Um dos assuntos em debate foi o ordenamento territorial em áreas de povos e comunidades tradicionais no Amazonas.
Durante o encontro, este representante da Comissão Pastoral da Terra do município de Boca do Acre apresentou, por meio de poesia, a história de luta da comunidade dele pelo direito à terra. Mas com a ganância do homem, projeto troca de nome para enganar a nação. O PT fez um levantamento em 2011, então 97% das terras do município não tem documento. Com isso, abre uma porta muito grande para a grilagem de terra. E aí ocorre que os trabalhadores são expulsos de suas terras, a gente que defende essa classe é ameaçado de morte. Então o que a gente tem a fazer? Procurar a justiça, os órgãos competentes que é responsável pela reforma agrária, para que nós possa dar um passo à frente, para que essas pessoas tenham a vida digna, saudável, viva com a sua economia própria, usando, vivendo e sobrevivendo da terra. O grande papel do Ministério Público Federal nesse caso, inclusive nesse diálogo Amazonas, é ser um facilitador. Pegar os órgãos, trazê-los à mesa junto com as comunidades, com as lideranças, em pé de igualdade e permitir que eles tragam soluções em conjunto e que a gente crie consensos positivos que atendam aos interesses das comunidades. Em Sergipe, o MPF recorreu à Justiça para garantir acordo que preserva uma área de mangue da capital Aracaju. No local foi construído um condomínio que, desde 2006, vem prejudicando o meio ambiente e a biodiversidade do manguezal. O Ministério Público Federal no Estado mediou uma proposta conjunta de proteção à natureza envolvendo diversos órgãos, mas nem todos cumpriram o combinado. O residencial Sérgio Vieira de Melo fica no bairro São Conrado, zona sul da capital sergipana. Foi entregue em março de 2006 e tem 500 unidades habitacionais. Todo o condomínio foi construído numa área de preservação ambiental. A Prefeitura de Aracaju, a Administração Estadual do Meio Ambiente, a Companhia de Saneamento de Sergipe, o IBAMA e a Caixa Econômica Federal assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Os órgãos descumpriram um termo de ajustamento de conduta que tinha o objetivo de garantir a proteção e manutenção do manguezal situado às margens do canal Santa Maria, aqui no bairro São Conrado. Quando você tem uma grande aglomeração urbana com tanta gente no mesmo lugar, você tem efeitos ao meio ambiente que devem ser resolvidos ou ao menos mitigados. O acordo previa que a Companhia de Saneamento ajustasse o esgotamento sanitário da estação de tratamento para nível permitido. A Prefeitura de Aracaju deveria cuidar da limpeza e manutenção, além de identificar e eliminar esgotos irregulares. Novas licenças para construção só deveriam ser emitidas com o relatório da Companhia de Saneamento. A Caixa Econômica Federal ficou incumbida de adotar ações para evitar futuros lançamentos de dejetos por parte de prédios da região. A Administração Estadual do Meio Ambiente ficaria responsável por analisar a água do manguezal semestralmente e o IBAMA deveria delimitar a área de proteção permanente e fazer vistorias periódicas para impedir novas agressões à natureza. O termo de ajustamento de conduta é um acordo firmado com o Ministério Público extrajudicialmente. Em caso de descumprimento, o MP pode pedir à Justiça a execução do acordo. E foi o que aconteceu aqui em Sergipe, porque de todos os órgãos que assinaram o TAC, apenas a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Aracaju cumpriram os termos do combinado dentro do prazo estabelecido de 3 anos. O TAC foi firmado de forma voluntária, os órgãos compareceram ao Ministério Público e se dispuseram a firmar aqueles compromissos e agora cabe ao Judiciário implementar a execução dessas obrigações e cobrar a multa pelo descumprimento. O secretário do Meio Ambiente de Aracaju afirmou que a Prefeitura está desenvolvendo um projeto proposto no TAC para construir uma unidade de conservação com o objetivo de proteger a área de manguezal. Nós fizemos uma proposta judicialmente ao Ministério Público Federal, o estudo e a criação de um parque, o Parque do Poxim, uma remanescente de manguezal dentro do município de Aracaju, em torno de 174 hectares. A população sergipana apoia a decisão do Ministério Público Federal no estado. Eu acho justo, né? Tem que preservar o meio ambiente, tem que bloquear um pouco essas construções que andam fazendo que afetam o meio ambiente. E a natureza, é o ar que a gente vive, é o nosso habitat, tem mais aqui para preservar. Não só aqui na cidade, em Aracaju, como no Brasil inteiro, porque o nível de poluição, desmatamento, está muito grande. A seguir, MPF denuncia porto inacabado há mais de 30 anos e cobra devolução aos cofres públicos dos 12 milhões de reais gastos na obra. E em Pernambuco, o Ministério Público Federal apoia a recuperação de áreas de erosão em praias da região metropolitana do Recife. A gente volta já já.